o Senhor continue edificando o testemunho dele em meio à sua vida, em meio à sua casa. E como orou, como foi esse clamor dessa manhã por meio da pastora Luana, que esse tempo, né, que seja um tempo de despertar no meio da igreja, para que o Senhor opere mais e mais dos seus milagres, para que Deus opere mais e mais do seu poder e nós possamos celebrar muitos outros testemunhos, irmãos. O Senhor, Ele está favorável a isso. É desejo dEle se revelar, é desejo dEle mostrar o seu poder, a sua glória. Nós precisamos ser um povo que continuamente permanece tendo fé, permanece crendo e acreditando. Amém? Enquanto o Vitor estava ministrando a palavra da oferta, eu me lembrei de uma... Isso aqui não é a pregação ainda, mas também é um testemunho da minha vida. É um pouco do que eu venho experimentando. E essa palavra de sacrifício, né? Quando Abraão é chamado a sacrificar. Há muitos anos atrás, há algum tempo atrás, há muitos anos, eu no meu interior, aqui no coração, eu tinha algumas impressões sobre a vocação ao ministério, sabe, ser integrado ao ministério. Eu falava isso com os meus irmãos, mais recente agora, esses dias, na sexta-feira, e eu tinha isso no meu coração, mas eu sempre guardei assim, sabe, como que é algo que fica numa gaveta e você deixa lá, às vezes até esquece, às vezes recorda, né, mas estava lá, que era essa questão do serviço vocacionado ao ministério de forma integral, como nós conhecemos o nosso, né, popularmente, né, o ser integrado ao ministério, né. A questão, eu entendo o serviço à vocação, que é só uma questão de nomenclatura, isso não muda. Naquela época, eu guardei isso no coração, como eu falei para vocês, só que passado algum tempo, eu tinha no meu pensamento que eu iria sacrificar ao Senhor, Felipe. Eu achava que eu, pelas minhas condições, né, pela minha capacidade, pelo meu entendimento, eu iria sacrificar ao Senhor. Então eu pensava que chegaria um tempo na minha vida onde independente de onde eu estivesse, na situação que eu estivesse, eu chegaria no meu empregador, eu chegaria naquele determinado local que eu estivesse trabalhando e eu chegaria assim, olha, eu hoje encerra o meu tempo de trabalho aqui, eu encerro o meu contrato de trabalho, porque agora eu vou viver uma outra coisa, eu fui chamado a uma outra vocação e hoje eu gostaria de encerrar minha carreira aqui. E eu pensava que seria dessa forma. São alguns pensamentos que não são maldosos, mas que tudo precisa estar na nossa vida, todos os nossos pensamentos, as decisões que a gente toma, os votos que nós vamos fazer, precisam estar muito bem, né, fundamentados na vontade de Deus, né, compreendidos em oração, em conselho, de sabedoria, de irmãos mais experimentados. E era assim que eu pensava, né? Só que aí aprove no ano passado, né? Eu ter saído daquela realidade no mercado de trabalho. E eu achava que era só mais uma mudança. Eu achava que era só mais... Não, beleza, encerrou aqui, logo mais eu vou encontrar uma porta de trabalho num outro lugar e isso daí eu vou continuar seguindo a minha vida e minha carreira profissional. Irmãos, e como muitos conhecem, muitas famílias sabem, né, conhecem a nossa vida, conhecem um pouco desse testemunho, o ano passado todinho foi tentando, até que eu me rendi. E aí, só nesse ano que eu pude entender que aquele meu pensamento, eu vou já começar a pregar, tá? Recebe isso no teu coração. Aquele meu pensamento, ele foi, né? Eu estava enganado. Eu compreendi o meu engano. E eu compreendi o meu engano a partir desse texto que o Vitor leu quando ele estava ministrando sobre ofertas. Por quê? Porque quando eu pensava que eu tinha capacidade de sacrificar, isso estava no campo da minha possibilidade. Isso estava no campo dos meus méritos. Isso estava no campo dos meus recursos. Não havia, Felipe, em mim uma predisposição para isso, literalmente.
havia achismos, havia pensamentos. Tinha no meu coração assim uma coisa assim que eu acho que há um pouco de glória nisso. Só que o Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele. A glória é devida ao seu nome. E aí eu comecei a entender, lendo isso, entendeu? Que a provisão daquilo que haveria de ser sacrificado era do próprio Deus. Teve uma quinta-feira que nós estávamos meditando aqui em oração, e o Diego, esposo da Virgínia, um irmão muito precioso, que está celebrando, né, o Dante, né, que nasceu essa semana, né, nós nos alegramos muito. E o Diego falou numa das quintas-feiras, em cima dessa palavra, né, que em um dos sentidos disso daí, é que Deus ele não vai materializar o sacrifício. Ele não vai materializar a provisão, Ele vai nos mostrar a provisão. Não é isso, Vânia? Nós estávamos conversando essa semana que passou também no PG. Ele mostra algo que já existe, algo que já tem. Só que, às vezes, a nossa compreensão, o nosso olhar, ela está muito equivocado ou ainda está uma visão sendo ajustada. Ei, deixa eu falar para você, a minha visão e a sua visão a respeito daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas ainda está sendo ajustado. Não tenha por completo, não compreenda que isso é o todo. Isso é só um retrato. Isso é só um momento. Você pode querer julgar a sua vida, o momento em que você está vivendo, pelas coisas que aconteceram antes ou na perspectiva do que está por vir. Mas ajusta, deixa o Senhor ajustar. Aquieta a tua alma, teu coração, para que o Senhor permita ajustar essa compreensão e você não tire conclusões a partir de um momento, de uma foto, Arthur. Você precisa ver um filme mais completo. É como se fosse o negativo daquelas câmeras antigamente, né? A gente tem um filme, né? Quem é do tempo das máquinas fotográficas, de 12 pose, 36 pose, né? Quem não tinha expectativa, irmão, quando a gente tirava foto, né? Tirava foto no evento, no aniversário, no Réveillon e tal. Aí, semana seguinte, levava, aí tinha que ter maior cuidado para tirar o filme, porque se tirasse o filme debaixo da luz, perdia as fotos todinha, viu? Queimava tudo, né, mano? Eu via as minhas tias tirando no guarda-roupa, escondidas, assim, no meio das coisas, assim. Que ritual é esse daí? É porque é para não queimar as fotos, porque se tirar no claro, queimar as fotos. Olha onde é que eu fui parar, irmãos. 1900 e lá vai bolinha, entendeu? Mas o que eu quero dizer, não se baseia só pelo momento. Não vai só pelo instante. É só um retrato isso daí. Tem muito mais. A gente precisa tentar no Senhor permitir que a gente veja de uma forma mais distante. Um panorama maior. Está entendendo? Então a minha visão foi ajustada. Eu quero dizer para você que a sua visão também vai ser ajustada. Se você manter-se fiel ao Senhor, se você manter o seu coração reto, temente a palavra de Deus, guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra, fica tranquilo. Eu sei que dá medo. Eu sei que a gente às vezes se espanta, mas não deixe esse momento lhe tirar desse lugar aonde é para você estar. Desse lugar aonde a palavra do Senhor está operando, aonde a palavra de Deus ela está sendo eficaz. Então o Senhor ajustou minha visão, porque eu não tinha condição de sacrificar. O que eu entrego para Deus é Ele quem me dá, irmãos. Aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, entendeu? É o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos confia. Ele é a provisão antes de tudo. Então que você guarde isso no seu coração. Essa manhã eu queria falar sobre utensílios da casa de Deus. Nós vamos ler Esdras, no capítulo 1, alguns versículos desse capítulo. Eu queria pedir que você orasse por mim essa manhã, antes da gente começar a ler. Que você me abençoasse para que eu pudesse ministrar essa palavra debaixo da graça do Senhor. Para que todas as compreensões que estão disponíveis para nós essa manhã, o Senhor possa derramá-las. Amém? Ora por mim, estende tuas mãos. Pede ao Senhor aí para que Ele fale
ao teu coração por meio daquilo que nós vamos falar essa manhã. Pai, eu te bendigo, Deus, essa manhã, Senhor, por mais uma vez. Não cessamos de dar graças ao teu nome. Não cessamos de dar graça ao teu nome, Senhor. O Senhor é bom e fiel em todo o tempo. Portanto, revela, Senhor, a tua fidelidade aqui essa manhã. Mostra-te cada vez mais, Deus, por meio dos seus atributos de fidelidade, de amor, de cuidado, de que você é um pai amoroso, um pai bondoso. Essa manhã nós queremos a tua palavra, Deus, fiel, verdadeira, eficaz aqui operando em nós. Nós desejamos te ouvir, eu preciso te ouvir mais e mais, Senhor. Eu sou só um canal, Deus, o Senhor é quem tem a voz, o Senhor é quem tem a palavra nesse ambiente. Portanto, toma esse lugar, Deus. Eu sei que desde o início o Senhor tem sido proclamado, o Senhor tem sido glorificado, e que assim se mantenha durante esse ambiente, durante esse momento de lermos as tuas escrituras. Não deixe que as minhas emoções, os meus pensamentos atrapalhem, mas que seja somente o teu Espírito, a tua verdade operando aqui em nosso meio, em nós e através de nós, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Esdras no capítulo 1, vamos ler. A partir do versículo 1, eu quero falar um pouco do que nós meditamos na reunião de oração. E eu espero ser preciso em duas coisas que eu ouvi essa manhã, por meio da oração dos meus irmãos, por meio dessa movimentação coletiva, que, glória a Deus, nós temos cada vez mais experimentado e desenvolvido em nosso meio, que é uma movimentação de convocar e conduzir. Convocar e conduzir. Esdras, no capítulo 1, no versículo 1, assim está escrito: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que vivem ali prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir um templo para o Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata, de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitedrate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1000 outros objetos. Ao todo, foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar
trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Amém, até aqui. Nós vamos ler até esse versículo por enquanto. Irmãos, interessante a gente atentar, né, para o que nós acabamos de ler, que nós estamos falando de um momento em que o povo de Israel ele foi despertado. Né? Primeiramente, o rei Ciro desperta, o Senhor desperta o seu coração para dar um decreto libertando aquele povo que era exilado na Babilônia. E aí o decreto é: voltem para a sua terra, voltem para o seu lugar e lá construam novamente o templo do Senhor, o Deus dos céus, o Deus de Israel. E aí, para essa reconstrução, há inicialmente uma matéria-prima que é o despertar de Deus, que é algo que Deus inicialmente promove nos nossos corações, é um despertar. Quantos de nós, por vezes, na nossa caminhada, não provamos de despertares? Nós não somos despertados para realidades que momentos antes, minutos atrás, dias antes, a gente não tinha noção. Nós não tínhamos o entendimento, é como que algo, às vezes, que passa desapercebido. Mas o Senhor despertou o coração destes, despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, despertou o coração do povo de Israel, inicialmente Judá e Benjamim, e alguns dos sacerdotes. O Senhor, Ele está, é uma impressão, é um sentimento que nós, nesses dias, nós estamos muito ouvindo falar. Nós estamos sendo despertados para realidades que a outrora, mês atrás, ano passado, não estava ao nosso entendimento, parece que estava passando desapercebido, como eu falei. Nós estamos sendo despertados, e despertados para o quê, pastor? Nós estamos sendo despertados novamente, mais uma vez, para uma fé que crê fielmente, para uma fé verdadeira, que não é somente algo que você conhece de falar, da boca para fora, mas é uma fé que estava nos fazendo, pastora Luana, como você orou, a acreditar nos sinais, nos milagres, voltando a crer naquilo que o Senhor pode fazer, naquilo que o Senhor pode operar. E, por favor, não começa nesse momento, talvez você que é mais antigo no Evangelho, que tem mais tempo de caminhada, não começa a fazer comparações com realidades que você fez no passado, com que você ouviu ou experimentou no passado, que podem fazer com que você venha a desacreditar, porque você já ouviu isso, porque eu já me relacionei com isso, porque já experimentei disso e acabei me frustrando, acabei me ferindo. O Senhor está fazendo algo novo de novo. É como nós ouvimos na primícia, é fazer coisas que já fizemos como se fizéssemos pela primeira vez. Como se nós estivéssemos experimentando uma realidade nova. Um sacrifício que você conhece até o ritual, mas que você está fazendo novo, fazendo ele novamente a partir de uma nova perspectiva. Então, não relaciona isso, não compara. Porque o que para trás ficou, ficou. Essa manhã eu estava ouvindo e o Senhor, Cleito, você precisa olhar e parar de fazer essas comparações com o que para trás ficou. Quando Josué é chamado, uma das primeiras coisas que ele fala: ô Josué, agora é o seguinte, Moisés, meu servo, morreu, agora é contigo. É como se o Senhor tivesse assim: Moisés, por favor, não faz comparações com o que para trás ficou. Moisés exerceu um mandato, Moisés exerceu uma liderança, foi um homem específico para um tempo, mas agora atente para o que eu tenho com você, atente para o novo que eu tenho nessa estação, porque é você quem vai fazer esse povo atravessar o Jordão, é você quem vai fazer esse povo herdar a terra da promessa. Então não entre em comparações, não entre em querer fazer comparações no sentido de olhar somente para trás e ver como que Moisés agiria, como que Moisés faria. Claro que há uma ordenança do Senhor para ele olhar para os estatutos, para os mandamentos, aquilo que foi dado por meio de Moisés.
Mas a partir dali, a figura de autoridade era Josué. Ele era o homem para aquele tempo. Sobre ele estava a responsabilidade, Vitor. Sobre ele estava agora a unção do Senhor. Porque a unção, irmãos, ela vem nesse sentido de nos fazer capacitados, escolhidos para exercer alguma coisa, para exercer algum propósito específico para Deus. Aquela era a figura de autoridade no tempo, Josué. Então, ao nos depararmos com esse despertar, nós podemos tentar olhar e poxa, eu já me relacionei com isso. E nesse tempo, irmãos, não é sobre isso. Não é sobre olharmos para as coisas que lá atrás aconteceram. Mas é ter expectativa, é ter esperança, é ter fé no que Deus está dizendo. E a fé é algo que você não somente usa de forma mística, vocal. É algo que você precisa se movimentar, é algo que você precisa caminhar em direção. Abraão, quando chamado a sair da sua terra, do meio da sua parentela, ele não ouviu um conceito, uma teoria, ele se movimentou em direção ao que Deus estava falando. Abraão se movimenta, Abraão sai, se move, porque por uma palavra ele está sendo agora conduzido. E é nisso que ele vai experimentando, ele vai se relacionando com Deus e conhecendo de Deus o que é ter fé. Ele vai andando nessa realidade a qual eu e você, nos dias de hoje, nós somos chamados. Porque quem de nós, irmãos, aqui nos nossos dias não está passando ou não passa por situações onde somente uma intervenção divina, onde somente uma palavra de Deus é a resposta, é o agir, é o agente solucionador? Quem de nós? Quem de nós que não está vivendo, irmãos, buscando uma vida que corresponda a um relacionamento com o Senhor? Porque como está escrito em Romanos, o justo vai viver pela fé. O justo viverá pela fé. E você não vai viver, irmãos, uma fé conceitual, você vai viver uma fé experimentada. Deus, quando quis se revelar agora numa nova medida, num novo pacto, Ele não manda mais somente estatutos e mandamentos, agora Ele se revela. O seu Filho agora é materializado. Ele adentra todas as camadas da criação. Ele adentra todas as camadas daquilo que é físico, daquilo que é material. E agora revela-se em forma corpórea. Agora a carne habita entre nós. O verbo que antes estava com Deus, agora ele é manifesto, como disse João. Agora ele está presente no ambiente. E isso ele vem para quê? Para nos ensinar. Para nós nos relacionarmos com o Emanuel, com o Criador. Agora ele é algo presente em nosso meio. Ele não é mais somente algo falado como no antigo pacto. Agora ele é algo que pode ser experimentado na nova aliança. E eu e você, que somos cristãos, discípulos desses dias, dessa era, desse tempo presente, ainda temos esse acesso, ainda temos esse contato, porque ele não nos deixou órfãos. O seu nome é Emanuel, ele é Deus conosco. Portanto, nós não podemos, irmãos, viver um evangelho aonde nós estamos somente no campo da tradição, somente no campo do ritual, do que é ritualístico, do que é uma programação semanal, do que é religioso. Nós precisamos romper com toda casca religiosa, irmãos, que nos coloca aquém de um relacionamento fiel e verdadeiro com Deus, aonde Ele se revela para nós no nosso dia a dia, aonde a sua voz continua audível a nós, por meio das suas escrituras, por meio dos seus sinais, por meio da intimidade. Isso é algo que nasce de dentro para fora. Por quê? Porque o trabalhar de Deus é de dentro para fora. Ele está trabalhando no nosso coração, no nosso interior, fazendo com que essas estruturas internas aqui, elas rompam, elas sejam transformadas à imagem e semelhança do Filho do Homem. Então nós estamos experimentando uma fé relacional. Estamos sendo cada vez mais
convocados a isso, convocados a ir a este lugar, aonde não é somente geográfico, mas é espiritual, é íntimo, é relacional. Porque nós não podemos esperar somente um evento, nós não podemos somente esperar um toque. Isso está acessível para mim e para você todos os dias. Portanto, o Espírito nos chama, Ele nos convoca a isso. A andar em movimentações como essa, como Suelen, por fé, colocou a mão depois de uma oração, aonde nós estaremos aqui coletivamente, nos alegrando, mas também recebendo as direções do Espírito e nos movendo em oração, e nos movendo em auxílio, e nos movendo em ajudarmos uns aos outros. Aonde o Senhor, Ele vai cada vez mais em nossos ambientes familiares se revelar, se mostrar, se fazer conhecido. Isso é relacional, irmãos. Nós estamos falando de um evangelho relacional. Portanto, desperte. Portanto, queira despertar. Queira experimentar dessa realidade que está cada vez mais nos chamando para perto, para provarmos da fé que há no Filho de Deus, para experimentarmos de todo o poder que emana da sua presença, dessa vida relacional com o Filho de Deus, com Jesus, com Cristo. Porque, irmãos, nós não nos convertemos. Precisamos cada vez mais ter isso no nosso interior, que nós não nos convertemos a uma história de ficção. Você não se converteu a uma história de alguém que morreu numa cruz e ressuscitou. Não é algo fictício, é algo real. Então, cada vez mais caminhe em direção a isso, caminhemos em direção a isso, para provarmos de toda a realidade, tudo aquilo que sai desse lugar. Mas voltarmos ao texto de Esdras, houve o despertar. E em seguida nós vamos ver uma movimentação daquele povo ao receber ofertas voluntárias. Tudo aquilo, Felipe, tinha uma finalidade. Olha aí, fã, a gente estava brincando mais cedo, né, fã? Tudo aquilo tinha uma finalidade, que era a construção da casa de Deus. Não era usado em benefício próprio. Era para usar na reconstrução do templo do Senhor. E ao usar isso na reconstrução do templo do Senhor, que é uma movimentação que acontece muito nos nossos dias, um movimento que como igreja brasileira nós estamos cada vez mais tentando reconstruir, edificar uma casa espiritual para Deus segundo os seus padrões, segundo a sua vontade. Porque nós podemos correr o risco, irmão, de experimentar de movimentações religiosas e achar que estamos vivendo igreja em sua plenitude, e não ser. Isso é somente programação em cima de programação. E isso não é uma denúncia de que nós estamos certos e lá fora os outros estão errados. É uma denúncia, no caso, que eu falo para que nós venhamos cada vez mais também a nos examinar. Para que tipo de igreja nós estamos vivendo, qual é o tipo de igreja que nós estamos construindo e qual é o tipo de igreja que eu vou deixar para os meus filhos. Porque eu e você, nós estamos experimentando também de uma palavra que é geracional. Eu preciso me ater, irmãos, eu preciso me preocupar com a igreja que eu vou deixar para os meus filhos. Qual é o ambiente, qual é o tipo de doutrina, qual é o fundamento que eu vou passar para ele. Porque se os tempos ficarem cada vez mais difíceis, como a palavra nos alerta, nós precisamos também sermos intencionais na preparação dos nossos filhos, no cuidado que nós vamos ter com eles, no tratar que nós vamos ter com eles. Irmãos, nós estamos vivendo muitas batalhas na nossa sociedade, muitas e muitas. Batalhas ideológicas, batalhas financeiras, políticas, religiosas. Tem campo de batalha para tudo quanto é lado. E nós precisamos ter a consciência de que, como filhos de Deus, um povo cristão, todas as armas, a milícia das nossas armas estão aqui,
O Senhor já nos confiou, o Senhor já nos entregou. E aí nós temos que também pensar na próxima geração, que é o desenvolvimento dos nossos filhos. Passar para eles, porque hoje, irmãos, falando pessoalmente, eu tenho que lidar, né? Eu luto com desafios, eu luto com inimigos que foram deixados pela geração dos antepassados. Eu tenho que batalhar com a geração, com inimigos dos meus antepassados, das nossas gerações antepassadas. E eu digo isso para você, irmãos, não com um tom de revolta, não com um tom de acusação, dizendo que eles erraram. Mas falo isso a nós, entendeu? Em sinal de alerta, porque da mesma forma como nós estamos estamos batalhando isso, os nossos filhos também poderão viver dessa forma. Os nossos filhos também terão que lutar com inimigos que eu e você deveríamos ter vencido. Por isso a importância dessa fé relacional, desse despertar para isso, a fim de que a movimentação, a fim de que aquilo que nós vivemos no Evangelho, a minha vida e a sua, seja uma verdade, um relacionamento verdadeiro com Deus. E eles receberam as ofertas a fim de reconstruírem o templo do Senhor, a fim de se moverem em direção da casa de Deus. E por seguinte, a gente leu também que eles que levaram com eles os utensílios da casa de Deus. Mais de 5.000 objetos, irmãos. Mais de 5.000 objetos retornaram com eles nesse movimento de reconstrução da casa do Senhor. Os utensílios de Deus vai falar de muitos aspectos, vai nos trazer muitas compreensões. Mas um dos utensílios que eu queria frisar nesse momento, no tempo que ainda temos, é esse utensílio que eu e você somos. Eu poderia falar de muitas outras coisas, riquezas, materiais, elementos, mas eu queria frisar nesse momento o utensílio que eu e você somos. Porque eu e você, irmãos, somos resgatados para algo, nós temos um objetivo, percorremos uma carreira, temos um propósito. E esse utensílio que hoje nós somos, entendeu? Nós somos não mais para nós, mas somos para a glória de Deus. Vivemos para a sua glória. Precisamos ser cada vez mais ensinados e sermos intencionais numa vida que revela a glória de Deus. Que vive para dar glória ao nome de Jesus. Então esse utensílio que nós somos hoje, irmãos, é o tipo de utensílio que precisa ser cada vez mais consagrado ao Senhor. Porque o que antes estava perdido na casa de falsos deuses, em falsos templos, hoje, estando nessa realidade, hoje experimentando de um ambiente, de uma palavra que nos conduz a um ambiente de verdade, nós precisamos ter essa consciência de sermos utensílios de honra, vasos de honra para Deus, Vitor. Por que você acha, irmão, que você pode viver um evangelho sem comprometimento, sem fidelidade, sem honra a Deus e achar que vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem. A nossa vida, como disse, é uma vida de glorificação ao nome de Deus. A nossa intencionalidade, a nossa vida precisa ser voltada para dar glória ao seu nome. Então, nós não podemos somente viver na aleatoriedade, achando que é assim, é desse jeito, e vamos lá, vai dar certo. Não vai dar certo. Você precisa, irmãos, buscar a Deus. Você precisa ser intencional na sua vida com Deus, na sua devoção a Deus, a Cristo. Você precisa, irmão, orar. Você sabia que é necessário você ter uma vida de oração? Você sabia que é fundamental na nossa vida um relacionamento íntimo com Deus, não somente a partir das nossas petições, dos nossos desesperos, das nossas angústias e aflições, aonde eu só me volto para Deus diante da dificuldade, diante da pressão. É o irmão que nunca sai da prova, é o irmão que nunca sai do desafio.
porque não consegue avançar, porque não consegue crescer. Está sempre ali, sabe, a míngua. Está sempre ali, sabe, assim, meio que fraquejando. Porque esquece de ter uma vida relacional com Deus, uma vida de oração, uma vida íntima. Uma vida que precisa romper, irmãos, com incredulidade, que precisa romper com medos, que precisa romper em fé, que é necessário experimentar de Deus, entendeu? Algo que transforme cada vez mais, que desperte o interior, para que realmente você saia disso. Então, uma vida de oração, irmão, ainda é uma realidade para nós como cristãos. Por quê? Porque às vezes nós somos maus, irmãos, somos tendenciosos a más inclinações, a más escolhas, a escolhermos o pecado. Ainda somos pecadores, estamos em processo de santificação e precisamos sim todos os dias do Evangelho. Por isso uma vida relacional, uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de meditação. Você é utensílio de Deus, da casa de Deus. E como que esse utensílio está se portando? E como que esse utensílio tem, sabe, se colocado diante da casa de Deus? Porque, irmãos, eu e você vivemos para a glória de Deus, irmãos. Somos chamados a viver para a glória do seu nome. Então, uma vida relacional com Ele é extremamente necessária para nós, irmãos, é fundamental. Uma vida de busca e arrependimento por nossos pecados. Sabe, confessar mesmo diante do Senhor, confessar ao outro o seu erro, o seu pecado. Andar em experiências que levam a crescer em fé, a crescer em maturidade, conhecimento do Senhor. E às vezes isso não vai ser fácil, isso vai ser por meio das situações, por meio das pressões, por meio de situações que, sabe, que nos provam, que nos colocam diante de situações onde nós não temos saída. A única saída é manter-se fiel, a única saída é manter-se nele e na sua palavra. Então, portanto, nós devemos ter uma vida relacional com Deus, meus irmãos. Esse utensílio que eu e você, nós somos hoje. Irmãos, eu sei que cada dia mais nós estamos no processo de conversão. Estamos nos convertendo, estamos nos rendendo, estamos nos entregando. Mas essa manhã, falando a nós, o Espírito nos chama a sermos esses utensílios que dão glória ao nome de Cristo. As práticas que nós temos, irmãos, são práticas que devem glorificar ao seu nome. Oração, meditação, jejum, essas coisas simples da vida relacional do cristão ainda são verdades para os nossos dias. Ainda são fundamentos para a nossa caminhada com o Senhor. Ainda continua válido, ainda continua eficaz, ainda continua funcionando. Porque isso não pode ser mais somente uma prática vazia mediante naquilo que você pode fazer. Mas é uma prática que deve ser voltada em fé para Deus, crendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam, crendo que Deus responde às nossas orações, crendo que Deus se manifesta aos seus. Então caminhemos em direção a isso, a sermos esses utensílios na casa do Senhor, homens e mulheres que funcionam na casa de Deus. Os seus dons, os talentos que Deus colocou em você são para Deus, irmãos. A tua profissão, ela é uma profissão que pode ser usada em benefício do reino de Deus. Não crê que a tua profissão você escolheu somente porque ela vai te dar dinheiro, porque no mercado ela é bem valorizada. Não faça do dinheiro o seu senhor, não faça do dinheiro o seu Deus, porque você vai fracassar, você vai ruir.
Mas entenda que você é uma pessoa que Deus capacitou, que Deus confiou habilidades, dons, capacidade para servir a Ele aonde quer que estejam, para dar glória ao seu nome. Olhando para esse meio eclesiástico, o ambiente evangélico que a gente fala, você também dá glória ao nome de Deus por meio daquilo que você é habilitado, por meio daquilo que o Senhor te confiou, por meio da sua formação e por meio do seu trabalho. Movimente-se, caminhe em direção à reconstrução dessa casa, desse ambiente espiritual para Deus, mediante aquilo que você já tem em mãos, porque foram ofertas voluntárias colocadas em suas mãos, foram tesouros de grande valor colocados em suas mãos. Então não somente pense que isso é para benefício próprio, que somente é para você se satisfazer nos seus prazeres, nos seus deleites, mas é para a edificação de um lugar onde a manifestação de Deus vai ter, onde a habitação de Deus vai haver, onde Deus será manifesto. Por isso precisamos avançar, não olhar para as coisas do passado e ter que, no passado eu fui usurpado, é porque no passado eu fui enganado, é porque lá atrás me feriram, lá atrás me machucaram. E sempre quando eu adentro num ambiente desse, eu começo a me contorcer, eu começo a relembrar, eu tenho flashes de memória daquilo que eu vivi e esquece. Sepulta isso no passado. Não faça desse momento toda a trajetória da sua vida, como nós dissemos aqui, fazendo uma comparação, foi só um momento, aquilo era só um retrato, aquilo foi só um instante. O Senhor tem muito mais, o Senhor tem muito mais coisas para você viver nele, para você experimentar nele. E você acha que você está sendo condenado a ficar preso àquilo que te aconteceu. O Senhor tem mais, o Senhor tem mais. Ele depositou em suas mãos, Ele depositou em você tesouros que em mim nenhum outro há. Por isso que é necessário, às vezes, a gente compreender esse momento de Josué como um corte. Josué, o que eu tenho contigo é contigo, cara. Vamos adiante, não olha para trás, avança em direção daquilo que está diante de você. Porque você vai fazer esse povo conquistar a terra da promessa. Ei, tem coisas que os seus filhos só vão desfrutar em posicionamentos seus. Tem coisas em sua casa, em seu ambiente familiar, eu sinto de dizer isso no coração. Tem pais aqui, tem mães que precisam ter a consciência disso, que seus filhos só vão experimentar de coisas quando você adotar essa postura, quando você compreender que o que você está vivendo hoje não diz respeito a você, mas diz respeito à sua próxima geração. Diz respeito aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Por isso, passa adiante esse Jordão. Por isso, deixa a presença de Deus te conduzir a um lugar que você ainda não conhece. Deixa o Senhor te levar a experimentar, de ver um Jordão se abrindo. Deixa o Senhor te experimentar e você ver 7 nações maiores do que você sendo entregue na palma das tuas mãos. Porque foi assim que o Senhor fez com o povo de Israel. Era das menores das nações, não era dos maiores dos povos, mas o Senhor escolheu a nação de Israel para fazer o seu nome conhecido, para fazer dela um testemunho a todas as outras nações. Por que você às vezes acha que você é o único da sua família que é desprezado, que é sofrido ou humilhado? É porque no meio dessa nação, é no meio da sua vida, é no meio da sua casa que o Senhor quer fazer o testemunho dele conhecido. Portanto, avança. Avança, porque como utensílio da casa de Deus, você tem muitas coisas a experimentar nessa edificação. Na restauração do templo, muitas das coisas você vai experimentar. Mas você não pode ficar preso ao que para trás aconteceu. Não dá. Não dá, é impossível. É impossível nós provarmos e experimentarmos de testemunho de cura se nós ficarmos presos aos enganos que aconteceu no passado. Porque eu já ouvi isso daí, né? Isso é teatro. Isso daí alguém já falou que nem era assim.
Nem era uma cura tão grande, foi só uma dor de cabeça. Não, mas espera aí, é porque lá atrás eu vi e foi forjado. Não dá, irmãos, para se relacionar com o novo de Deus debaixo dessa mentalidade. Você não vai conseguir acessar, você não vai conseguir ser abençoado na estação que nós estamos esperançosos, na estação que nós estamos falando de de um romper do Senhor. A igreja brasileira tem sido visitada por palavras, por divinas instruções, apontando para um futuro promissor, para um futuro maravilhoso, aonde o Senhor vai ser glorificado. Mas nós às vezes queremos ficar julgando as motivações, queremos ficar olhando o trabalho do outro, sei lá, vai que ali tem um quê de motivação pessoal, vai que ele está... A gente precisa crer, irmãos, na palavra do Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor, que Ele continua no governo da sua casa, que Ele continua tendo o domínio do seu povo. Embora existam alguns que façam vã da graça, que usem de engano, tem um povo que ainda é fiel, tem um povo que ainda permanece de pé. Tem aqueles que ainda buscam, acessar a mesa do Senhor com um coração reto, fiel. Crer que o Senhor pode operar sim milagres. Crer que o Senhor pode sim restaurar a vida de alguém aprisionado em pecados, em vícios. Crer que o Senhor pode abençoar um povo, porque lá atrás nós somos feridos com a palavra da prosperidade, né? E agora a gente não consegue crer que Deus pode abençoar. Agora está difícil se relacionar com toda a vida que alguém fala de um voto, de uma bênção. É difícil acreditar que Deus quer fazer um povo romper, crescer. Porque nós ficamos julgando, às vezes você nem experimentou, mas você julgou a motivação de quem fez aquilo de forma errada. Você, no seu coração, já sentenciou que tudo aquilo que você viu lá atrás era errado e agora por diante não tem mais como acontecer o verdadeiro. Não tem mais como haver o fiel. Ele é fiel para cumprir, irmãos. Ele é fiel para cumprir. Se o Senhor despertou o coração de um rei, Ele despertou o coração de um rei, irmão. Não estamos falando de um rei que era crente, não, tá? Ciro não era crente. Ciro não era alguém do meio das promessas abraâmicas. Ciro era um pagão. Ciro era um rei de uma outra nação, mas o Senhor Deus despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia. Despertou para quê? Para que ele liberasse o seu povo e esse povo voltasse novamente para a sua terra para construir a casa de Deus. Para lá reconstruírem uma nação, para lá reconstruírem um povo. Deus pode fazer todas as coisas, irmãos. Deus pode operar todas as coisas. Agora nós precisamos, como povo de Deus, confiar nele. Será que nós confiamos em Deus? Será que quando vier o resultado da eleição em outubro, será que o Brasil consegue confiar em Deus, independente do resultado? Ou será que mais uma vez, como sociedade, nós vamos ficar divididos entre pensamentos, entre polos, e achar que o meu polo era o certo e o polo de lá era o errado, que o meu espectro era o certo e o espectro de lá era o errado? Será que nós conseguimos confiar em Deus? Será que nós conseguimos fielmente, como discípulos de Cristo, embora cidadãos de uma determinada nação, sujeitos às leis civis dessa nação, nós conseguimos nos confiar e nos sujeitar à vontade de Deus que é soberana? Isso é uma reflexão sobre nós, irmãos, das nossas paixões carnais. Eu fico pensando, irmãos, que nesse contexto que a gente está lendo aqui, o que esse povo já não estava vivendo ali, cativo na Babilônia. Nós sabemos, porque as Escrituras falam, tanto em Esdras como Neemias, que muitos dos que haviam sido liberados, houve uma parte que não quis, se amoldou àquele estilo de vida.
se amoldou aquilo ali. Não, rapaz, eu já criei negócios aqui na Babilônia, minha vida está muito bem estabelecida aqui. Eu voltar para Israel para quê? Não, vamos ficar nesse lugar aqui mesmo, quem quiser ir, vai. Será que às vezes essa postura não denuncia também a nossa fé, a nossa crença? O que é que nós estamos crendo? O que é que nós estamos experimentando nesse lugar, nesse ambiente chamado igreja, que está desenvolvendo aqui no nosso coração, no nosso pensamento, as divinas compreensões do Senhor? Porque nós não podemos, irmãos, eu sei que é difícil, mas se nós não nos voltarmos para Deus, vai ficar mais difícil ainda, porque nós vamos estar voltados para outra coisa. Não se engane, você vive sobre o jugo de alguém. Quando estávamos no mundo, vivíamos sobre o jugo do Egito, Faraó. Agora, estando em Cristo, nós vivemos sobre o seu jugo. No reino, nós também temos um jugo. Não se engane. São sempre realidades, são sempre propostas, bem e mal, o caminho A, B. A gente vai estar sempre diante de escolhas. Sim ou não, amar ou odiar, cuidar ou desprezar. A gente vai estar sempre diante de algumas questões. Mas como povo de Deus, nós precisamos saber que nós não estamos mais, irmãos, pelo menos para você que está aqui essa manhã, sejamos conscientes de que nós vivemos sobre o jugo de Cristo Jesus. Por que que aquele povo, quando sai, eles saem do Egito, eles saem de um lugar, da terra da servidão, da escravidão, e vão em direção a uma terra que o Senhor lhes deu. Mas nesse meio há um deserto. E no deserto esse povo agora precisa, Felipe, ter regras. Esse povo precisa de uma lei. Esse povo precisa de ordenanças. Esse povo precisa estar sendo direcionado. Irmãos, entendam uma coisa, irmãos. Na escravidão você vive da forma como você talvez vive, como você quiser ou como lhe é permitido. Aqui, nessa nova realidade, não mais sendo um escravo do Egito, não mais sendo um escravo de Faraó. Aqui você precisa de uma nova natureza te direcionando. Você precisa de leis e mandamentos. Você precisa de algo te moldando por um tempo todo, Filipe, até que você consiga refletir essa imagem daquele que te alcançou. É você experimentando literalmente, entendeu? De mandamentos, de leis, nos direcionando, nos fazendo nascer para uma nova realidade. Então não se engane. Vivemos sobre o jugo de Cristo Jesus. E como vivemos sob o jugo dele e estamos debaixo da sua casa, debaixo dos seus mandamentos, dos seus ensinos, do seu discipulado, nós precisamos dar glória ao seu nome. Somos utensílios em sua casa. Vivemos para a sua glória. Devemos crer e acreditar em tudo aquilo que flui da palavra de Deus. Portanto, não desprezem o que nós vamos ouvir nos próximos tempos. Nós vamos ouvir muita palavra, Daniel, que talvez lá atrás você ouviu de uma forma equivocada. E agora nós vamos precisar do Espírito Santo para nos direcionar, para nos ensinar a ouvi-la corretamente. Eu quero encerrar lendo Deuteronômio 8. Foi uma outra palavra que essa semana falou aos nossos corações.
Tenha um pouco de paciência, já vou encerrar. Olha só o que é que diz Deuteronômio 8, tá? Recebe isso no seu coração, no seu espírito. Tenham o cuidado de obedecer a toda lei que hoje eu ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não inclinaram-se, não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um senhor disciplina como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seu caminho e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, lugar de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do seu nome, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje o Senhor ordena a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído em boas casas e nela morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e de todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com o maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim todas as riquezas. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes que hoje vocês serão destruídos, por não obedecerem ao seu Senhor, o seu Deus. Vocês serão destruídos como foram outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Irmãos, eu fiz questão de ler todo esse texto, porque são uma série de advertências que o Senhor falou ao povo de Israel. E a todo instante o Senhor está dizendo: tenham cuidado de obedecer. Lembrem-se do que o Senhor fez. Tenham cuidado de obedecer. O que o Senhor está requerendo de nós cada dia mais é obediência a Ele. É que o Senhor está cada vez mais falando sobre nós obedecermos a sua palavra. Então não tenha por mal, não guarde em seu coração as experiências ruins do passado. Você vai experimentar de uma terra boa. Você vai experimentar de riquezas que o Senhor vai fazer você prosperar. A sua produção, você vai aumentar as riquezas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tenham cuidado. Lembrem-se do Senhor.
Não digam que foi a mão de vocês que fez essas coisas. Não digam que foi a capacidade, foi por meu intelecto, foi por isso que eu consegui. Não foi. Foi uma aliança que o Senhor tem contigo. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Se tem um atributo de Deus que não se muda, é a sua fidelidade. Paulo vai falar aos romanos que a nossa infidelidade não anula a sua fidelidade. Ele é fiel. Fica de pé comigo, eu queria encerrar nesse momento. Tenham o cuidado. Lembrem-se do Senhor. Lembrem-se do Senhor. A todo instante o Senhor vai nos advertir para isso. Porque quando nós adentramos a terra da promessa, quando nós acessamos as realidades daquilo que Deus disse que faria, e Ele fez, nós não podemos esquecer quem fez, o que fez o Senhor. Grandes coisas o Senhor fará. Nós veremos ainda muito no nosso meio, igreja, testemunhos como o que ouvimos hoje. Nós vamos experimentar de realidades que nós vamos acessar. Nós vamos experimentar crescimento, pastor Luane. Nós não vamos ter medo de crescimento. Nós vamos experimentar de riquezas e nós não vamos ter medo de riquezas. Nós não vamos temê-las. Nós vamos dar a glória devida ao nome de Jesus. Nós a usaremos não em benefícios próprios, mas usaremos em benefício do reino de Deus. Porque nós estamos trabalhando na reconstrução desse lugar. Nós somos utensílios desse lugar. E eu te chamo, meu irmão, a consciência de que você é um vaso escolhido por Deus. Você é um utensílio da casa de Deus. Movimente-se em meio a esse ambiente abençoando os seus. Movimente-se nesse lugar servindo a essa casa, servindo as famílias desse lugar, servindo aos ambientes aonde o Senhor te colocar. Porque tudo aquilo que Deus confiou em suas mãos é para a edificação da casa de Deus. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor um pouco mais. Desse mundo ante a ti perdem valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar. Derrama sua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama sua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero Que o Senhor, ver tua beleza. que o Senhor pegue essa palavra no teu coração, irmão. Guarda as chaves que o Senhor falou aí no teu interior, que você sabe que são respostas, que elas mexeram em alguma coisa, algo aí dentro, que fez sentido para você. Não deixa que essa palavra ela fique,
sufocada, adormecida. Porque nós veremos ainda muitos sinais, nós ainda veremos muitos sinais em nosso meio. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz que excede a todo entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Abraça o irmão do seu lado, abençoa a semana dele, cumprimenta teu irmão. Minha vida, pra tua glória, me envolva na tua história. Há alguém em nosso meio essa manhã, irmão. Deixa eu fazer uma pergunta. Há alguém em nosso meio essa manhã que não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e gostaria nesse momento, nesse culto, confessar? Aleluia! Tem alguém aqui? Olha só uma vida aqui, irmãos. Aleluia! Aleluia! Tua história, minha vida, pra tua Estendam as mãos para cá, irmão. Vamos orar pelo nosso irmão. tua história, minha vida, pra tua glória, me envolva. Na tua história, minha vida, pra tua glória, me envolva. Na tua história, minha vida, irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Ser na fraqueza do meu ser que manifestas teu